Pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí estudando em casa, dando continuidade aqui às nossas aulas à distância, tá bom? O pessoal do nono ano sabe que amanhã já tem uma atividadezinha para postar aqui no grupo. Eu quero ver o videozinho de vocês, né? Falando sobre uma tribo indígena brasileira, tá bom? Então pesquisem em casa essa tribo. Amanhã eu quero um vídeo de 1 a 1 minuto e meio no grupo, tá bom? Para que a gente possa analisar, beleza? Então vamos lá. Galera, dando continuidade às nossas aulas, eu queria que vocês aí justamente abrissem o módulo de vocês na página 45, né? Onde tem um mapa conceitual ou um mapa mental, né? Como ficou conhecido aí essa prática de resumo dos assuntos. Espero que vocês, pessoal, possam fazer todas essas atividades, né? Para que na nossa volta o módulo possa estar, ó, todo atualizado. Então, ó, galera, aí onde vocês estão vendo, né, na página 35, tem um mapinha falando sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil, beleza? E aí a gente vai completar ele justamente hoje, beleza? Então, ó, aí é onde tem liberdade, vocês vão colocar nessa linhazinha do quadrinho, vocês vão colocar trabalho escravo, tá bom? Aí do lado tem não houve, né? E vocês irão colocar inclusão social. Tá bem? Na parte que tem aí imigração, vocês vão colocar embaixo europeia, tá bom? E aí vocês têm as duas teorias, né? O darwinismo social, que foi uma ideia que os negros eram inferiores aos brancos, né? Uma ideia criada sobre a perspectiva de um pensador chamado Charles Darwin, né? O cara que criou a ideia da teoria da evolução das espécies, né? E aí eles se aperfeiçoaram dessa ideia de Charles Darwin e afirmaram que o negro era menos favorecido do que o branco, então era obrigação do branco escravizar o negro, né? E aí do lado vocês vão colocar, do ladozinho, né, onde tem imigração, abaixo de europeia, vão colocar aí política do branqueamento, tá bom? Que foi um dos mecanismos de tentar deixar a população brasileira branca, né? Embaixo aí de darwinismo social, vocês irão colocar a europeização, tá bom? Aí embaixo, onde tem a palavra movimento, vocês irão colocar movimento e embaixo vocês vão colocar negro, tá bom? Do lado onde tem segregação, vocês irão colocar embaixo racial, né? E aí onde tem imprensa, né? Mais embaixo um pouquinho vocês irão colocar negra, tá bom? E o último quadradinho vocês irão colocar representatividade, beleza? Então hoje, galera, a gente vai responder justamente também, eu não passei para vocês fazerem em casa, passei para vocês fazerem agora, né? A página 46, essas 7 questõezinhas aí que a gente vai responder justamente agora, né? Que tá aí no módulo de vocês, beleza? Então vamos lá, espero que todos possam estar fazendo aí em casa. Ó, página 46, questão 1. Fala assim: leia o texto e responda, né? A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. A emancipação há de ser feita entre nós por uma lei que tenha os requisitos externos e internos, né, de todas as outras. É assim no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, né, nem nas ruas e nas praças das cidades que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. E aí a palavra é justamente do Joaquim Nabuco, né, um advogado parlamentarista que lutava muito para que essa escravidão no Brasil chegasse ao fim. Né? Ele é conhecido como um dos grandes abolicionistas, né, da história. Ele lutou para que o negro aqui tivesse a liberdade no Brasil. E aí vem a questão para vocês. Em sua opinião, por que a elite brasileira tinha preocupação de que o processo abolicionista pudesse levar a nação a uma guerra civil? Galera, ó, então o que era que eles temiam, né? Aí a resposta da questão para vocês e ao mesmo tempo a explicação. Eles temiam um desequilíbrio na hierarquia da sociedade brasileira, tá bom? Eles temiam que os negros assumissem o papel dele, né, o lugar deles na hierarquia social, assumissem que houvesse uma desordem civil no Brasil, né, e os negros assumissem o poder na sociedade, né? Por incrível que pareça, aí nesse período eles já pensavam esse absurdo, tá bom? E aí a gente tem a questão 2. Ó, sendo a sociedade brasileira dependente do trabalho escravo,
Em que momento da história do Brasil passou-se a questionar esse tipo de mão de obra, tá bom? E aí vocês já colocam, esse momento da história do Brasil que passou a ser questionado foi justamente o abolicionismo, tá bom? Coloquem abolicionismo, beleza? E aí ele pergunta ainda, quais foram os fatores que permitiram a possibilidade da abolição do escravo? E aí eu vou citar vários, tá bom? E vocês irão colocar. Primeiro, a crise na Europa, tá bom? A crise de mão de obra na Europa. O êxodo rural que existia aqui no Brasil, né? Você tem também o processo de imigração no Brasil e também a ideia do branqueamento, tá bom? Anotem aí essas respostas, beleza? E aí a gente vai para a terceira questão, né? A terceira questão, galera, ela fala assim: quais são as consequências da inserção, né? Do colocar da população negra na sociedade durante a Primeira República para os dias de hoje? Podemos ainda encontrar em nossa sociedade resquícios da cultura escravocrata em nossa cultura? Como justifique a sua resposta? Então, o que é que vai acontecer aí, galera? Quais são as consequências de não colocar o negro, né? Então, esse negro, ele ficou marginalizado, né? O negro, ele ficou fora do mercado de trabalho, né? Ele vai ocupar cargos de menor escalão, ele não vai ter o acesso à educação, ele vai estar mais próximos da violência, né? Os jovens e as mulheres negras vão viver outra realidade, outra situação, a situação de portas fechadas, né? E assim por diante, né? Isso tudo se dá justamente pelo início da República. E, infelizmente, né, nos dias atuais, a gente ainda não consegue superar esse tipo de colocação, esse tipo de afirmação aos negros daqui no Brasil, beleza? E aí vem a quarta questão. Com seus colegas e professores, elaborem um quadro para recordar, as leis que se antecederam ao processo da abolição no Brasil. Galera, as leis são aquelas que eu falei na nossa aula, tá? Voltem aí um pouquinho, vão lá no vídeo, cliquem, assistam a aula novamente, que vocês vão ver. A lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz e a lei Áurea, tá bom? Então vocês irão construir um quadro no caderno, tá bom? Lembra daqueles que eu faço no quadro, né, na sala? Faço aquele quadrozinho, tá bom? Coloquem a lei, coloquem o ano e o objetivo dela, tá bom? Postem aí no grupo a construção desse quadro também, tá bom? É para hoje, beleza? E aí vai para a quinta questão, tá bom? De acordo com o que foi estudado nesse capítulo, explique por que a população negra não foi inserida na sociedade republicana. Então, galera, no Brasil atual, né, a gente já vive um processo muito violento em relação à figura do negro, né? Por que o negro não foi inserido nesse contexto? Porque o negro ele foi marginalizado. Após ele enfrentar todo o processo de escravidão, galera, né, quando ele recebe a sua liberdade, ele não tem para onde ir, né? Ele está jogado nessa sociedade totalmente racista, né? E aí ele fica jogado, então ele vai viver nas favelas, né? Ele vai viver um caminho diferente, né? Por quê? Porque ele vai sofrer ainda com as consequências de escravidão, tá bom? Então vocês vão colocar essa justificativa aí na resposta. A sétima questão é uma questão justamente de marcar X, tá bom? Eu falo assim: a Primeira República foi marcada por teorias raciais que fundamentaram as relações e as organizações sociais brasileiras, com influência até os dias de hoje. Uma das consequências da doutrina do darwinismo social, que é aquilo que eu expliquei lá no nosso quadrinho, né, do darwinismo social, é elaborada no século XIX. Foi, a letra A, o aperfeiçoamento das sociedades democráticas e a evolução tecnológica ocidental. Não, né? O darwinismo social, ao contrário disso, ele afirmava que o negro era inferior ao branco, né? E que a missão do branco era justamente colonizar o negro, né? Mostrar o caminho ao negro. Não é essa, então a gente já descarta. A letra B, as lutas pelos direitos civis e pela igualdade social. Se a lei, né, se a ideia do darwinismo já afirmava que o negro era inferior, então já corta porque ela não pregava nenhum tipo de igualdade social. A letra C, as políticas de segregação racial do século XX, né? E aí, galera,
alternativa correta é justamente essa letra C, né? O darwinismo social, ele apenas afirmava a ideia de segregação, né? A ideia de separação do branco e do negro, aonde afirmava que o negro era inferior à figura do branco. Mas vamos ler também a letra D, né? Por que não é a letra D? A desegregação racial nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Infelizmente, apesar de toda essa história bonita que os Estados Unidos têm de luta, né, do respeito à Constituição norte-americana, a sociedade norte-americana ainda é muito preconceituosa, né, galera? Ainda é muito racista, tá bom? Então, por isso que não essa letra D. Aí vamos terminar a aula de hoje, né? Aí com a nossa sétima questão, beleza? Então vamos lá. O contexto social do Brasil durante a Primeira República foi marcado por uma série de medidas que excluíram os negros da sociedade. Além disso, acredita-se na inferioridade dos negros em relação aos brancos. Nesse contexto, surgiu a política do branqueamento, que visava embranquecer a população, né, deixando a sociedade brasileira conforme os moldes da europeia, né? Indique e descreva as causas e as consequências da política do branqueamento. Primeiro, galera, né? Como vocês sabem, a nossa sociedade ela é totalmente uma mistura de raça, né? A gente tem os indígenas, a gente tem o europeu, a gente tem o negro, né? Então você tem uma mistura de raça. Então não tem essa ideia de branquear, de deixar branca a população brasileira, né? Mas o que a pergunta pede é que vocês apontem essas ideias. Primeiro, vocês vão colocar aí o darwinismo social e segundo, vocês vão colocar as migrações, tá bom? As imigrações, que era a ideia de branquear a população brasileira. E quais foram justamente as consequências dessas políticas? Foi a segregação racial, né? Que foi a consequência maior dessas políticas de branqueamento aqui no Brasil, tá bom? Então, galera, lembrando que amanhã eu quero ver os vídeos de vocês, tá bom? Eu quero ver já esse questionário aqui, essas 7 questões de vocês aqui no módulo, tá bom? Então, respondam, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? E me procurem, tem 11h30. Aquele abraço, estudem. Tchau, tchau.